Alan, é, Boa noite a todos, boa noite, Afonso, né? Hoje vamos apresentar sobre a piscicultura, tá? Estamos com o veterinário Afonso, que é mestrado, está fazendo mestrado na Unesp em Dracena, já trabalhou em piscicultura, irá nos relatar e apresentar sobre bactérias, prevenção, né, e tratamento, um pouco de tratamento e a importância da piscicultura no Brasil e no mundo. Afonso, passo a palavra para você. Sinta-se à vontade. Um abraço. obrigado, Alan. Boa noite a todos, né? É uma honra estar aqui apresentando um assunto tão importante, né, na piscicultura mundial e nacional, né? E também um grande desafio para os produtores, né, comercialmente. Esse, esse pequeno esse pequeno patógeno aí, Streptococcus, né, grande no fator econômico e, na, e nas quedas produtivas e econômica nacional e mundial da piscicultura. Tá? Então, vou estar iniciando falando um pouco sobre o Streptococcus na piscicultura. E a imagem aí a imagem sendo demonstrada é a tilápia do Nilo, que é o peixe que mais é prejudicado, principalmente pelo Streptococcus, e também que tem um grande fator, um importante fator econômico na piscicultura nacional, certo? Iniciando um pouco sobre alguns dados comerciais da aquicultura. Então, em 2018, a aquicultura atingiu 114,5 milhões de toneladas de peso vivo, chegando a 263,6 bilhões de dólares. Estamos hoje falando do setor de produção animal que mais cresce no mundo, né, com anualmente crescendo em torno de 5% ao ano. Então, é um setor gigante mundialmente e nacionalmente ainda se está entrando os grandes gigantes aí da agricultura mundial. Então, em toneladas de animais, temos 82,1 milhões de toneladas, equivalendo a 250,1 bilhões de dólares. Em algas aquáticas, temos 32,4 milhões de toneladas, com um valor econômico de 13,3 bilhões de dólares. E agora, já em questão de conchas e pérolas ornamentais, 26 toneladas, 1.000 toneladas de concha e pérolas, equivalendo a 179 mil dólares. Ainda na agricultura, né, os peixes os que dominam, né, o grande mercado. Eles estão no patamar de 54,3 milhões de toneladas, equivalendo a 139,7 bilhões de dólares. A piscicultura, né, ela é subdividida em dois grandes grupos, a continental e a marítima, né? Então, hoje a continental está batendo 47 milhões de toneladas e o valor de mercado é a receita de 104,3 bilhões de dólares. A piscicultura marinha está com 7,3 milhões de toneladas, com equivalente a 35,4 bilhões de, de dólares. Aqui, estou colocando os grandes chefes da piscicultura, né, mundial, os grandes dominadores da produção de peixes. E iniciamos principalmente pela China. Né? A China ainda ela domina a aquicultura e a piscicultura mundial. Hoje, em equivalente, segundo a FAO, né, 2020, ela está 47,6 milhões de toneladas,
e a Índia e a Indonésia em seguida, uma com 7,1 milhões de toneladas e o outro com 54 milhões. O Brasil está só 13º, mas somos um Brasil com grande potencial produtivo, tanto em extensão territorial, em questão de águas. Então, somos o país que temos maior quantidade de água doce do mundo, fora a nossa fauna nativa, que é uma das mais abundantes e maior diversidade. Falando ainda da questão comercial, mas um pouco agora nacional. Né? Então, hoje, o estado que domina a piscicultura nacional é o Paraná, com 74.600 toneladas de peixes cultivados, dominado principalmente pela tilápia, tilápia do Nilo, Oreócrimos ninóticos. E em segundo, São Paulo, com 72 toneladas de peixes cultivados. E em seguida Rondônia, havendo valores de 65.500 toneladas de peixes cultivados, sendo o tambaqui, né, o Colossoma macropuma, o peixe mais cultivado. Aqui, pessoal, vou adentrando no assunto um pouquinho do sistema de produção, né? Mostrando um pouquinho de desafios e por que chegar no nosso real assunto. Então, hoje a piscicultura comercial é subdividida em alguns meios de produção, e um dos que mais hoje está sendo o mais utilizado no cultivo de tilápia, ainda tem um tanque escavado, que eu vou estar falando posteriormente, é o sistema de tanque-rede. O sistema de tanque-rede é construído principalmente em grandes reservatórios, em rios, né, que tenham, uma certa forma, alguns locais que tenham uma água mais calma, que conseguimos trabalhar de uma forma correta. Então, são basicamente gaiolas, tá, que a gente trabalha com altas densidades de tilápia. Eu cheguei a falar um pouco aqui já adiante, sobre a densidade. Então, o custo inicial é baixo, porque não vou estar gastando com um maquinário, uma edificação, algo assim, para estar fazendo alguma coisa do tipo. Seria basicamente as armações, tá? Então, as armações acabam sendo um pouco mais baratas que outros sistemas de produção. O peixe mais produzido é a tilápia. Densidades são altíssimas, podendo variar de 30 até, já cheguei a ver 150 tilápias por metro cúbico, certo? Então, conseguimos pôr bastante peixe por metro cúbico. A manutenção é feita normalmente no final de cada ciclo. A manutenção de uma certa forma é simples, mas precisa ter alguns equipamentos específicos para fazer essa manutenção. Não é tão difícil assim comparado com outros. É um sistema de alta renovação de água, ou seja, há sempre aquela troca de água ali. Então, dejetos, restos de ração, tudo aquilo que poderia estar interferindo nos parâmetros físico-químicos da água, não fica no meio aquático ali em questão. Se fica por pouco tempo devido ao fluxo de água, tá? E, como eu já falei, ele é intensivo, é um sistema altamente intensivo, tá? Então, a gente trabalha com bastante peixe, metro cúbico, desculpa. Os animais raçoados intensivamente, e tem que ser que esses peixes possam sair de até 6 a 8 meses de cultivo. Varia muito da região, estado e meio que é cultivado. Aqui em seguida, iniciamos o sistema de tanque escavado. O tanque escavado é nada mais que uma fundação, né, feita na terra, compactada com talude, com crista d'água toda nos conformes, toda adequada, né? Então tem que ser bem feita, para não, igual o pessoal, né, no campo fala, estoura a represa,
né? Então, se não fazer a compactação, não deixar um talude adequadamente, acaba tendo esse problema. Há um controle de nível, esse controle de nível é feito por, rusticamente, o pessoal fala como cachimbo, monge, são locais que eu consigo controlar o nível da água devido ao que eu quero fazer com esse tanque. Então, tem esse controle de nível. Adubação o pessoal utiliza para fazer a adubação da água, que seria para a formação da microflora. O custo inicial é altíssimo, né? Porque eu vou ter estar iniciando com um alto valor de maquinário, funcionário, então acabo tendo um custo maior. Voltando um pouquinho da adubação, a adubação pode ser feita tanto com matéria orgânica ou química. Também tem que ter um certo cuidado com a adubação por o que tacar, né? Tem que ser alguma coisa confiável e não pode se tacar qualquer coisa, né? Então o pessoal acaba utilizando muitas vezes cama de frango, dejeto de suíno, de bovino. De uma certa forma o pessoal ainda utiliza bastante, mas tem que entender que se utilizar certos resíduos animais também pode ter proliferação de coliformes fecais. Então, em carcaça, e isso pode ser prejudicial para quem está consumindo. Tá bom? Vazão. A vazão varia bastante. O interessante é sempre ter uma vazão boa. Mas para sistemas de tanque escavado, a vazão não é tão alta assim. Sendo que o oxigênio, o pH da água, a dureza é controlada pela comunidade fitoplanctônica e zooplanctônica, né? Que faz o, a, o autotrófico e o heterotrófico, certo? Seria o zooplâncton e o fitoplâncton, um for estaria fazendo o ciclo de oxigênio, fazendo fotossíntese na água e aumentando o oxigênio. Então, tipo, o fluxo os parâmetros da água é controlado basicamente por essa comunidade. Manutenção é difícil, esses tanques podem durar até 30 anos, 50 anos, então a manutenção em tanques assim acaba sendo esporádico. Aqui já é a construção do sistema RAS, né, que é mais intensificado, maior manejo, custo inicial maior, densidade maior, controle maior e menor afinidade entre os animais, porque não tem um contato com o fator externo. No entanto, tem uma exceção que quanto maior a densidade, maior controle eu tenho que ter e maior proliferação de matéria orgânica e assim meio de cultivo a bactérias e alguns outros patógenos, tá? Aqui é um exemplo simples, não comercial, lógico. Esse aqui é um sistema experimental feito em caixa d'água. Aqui é um sistema de bioflux, né? Um sistema que não há troca de água, um sistema que trabalha com nenhuma troca de água, que apenas mantém aquela água a partir da oxigenação, formando as bactérias, que é o flux, né? Que são bactérias quimioautotróficas e autotróficas, que acaba sendo interessante nutricionalmente para o peixe, e há relatos científicos que favorecem o sistema imunológico também do peixe, tá? Não só peixe, também camarão, como o Vanamei, né? Que é um camarão bastante estudado e cultivado, e acaba às vezes utilizando, né, esse bioflux, porque eu consigo adensar mais animais, a tilápia também, e acabou utilizando esse meio como nutritivo, e, no entanto, demanda muito mais mão de obra, qualquer falta de oxigênio ou temperatura acaba aumentando a amônia e intoxicando esses animais, então acaba sendo, mas tem que ser uma mão mais técnica. E lógico, né, saindo de todos esses cultivos que eu falei anteriormente, esse sistema de cultivos, hoje, quanto mais intensificado, melhor para a produção, produz mais animais, em menos espaço. No entanto, aparecem esses desafios, que um deles é as bactérias. Né? E essas bactérias, na piscicultura, é dominado por esses dois grupos, né, que hoje eu vou estar falando como gram negativo e gram positiva, classificadas, né?
A primeira, as gram-negativas mais comuns são as Flavobacterium, Aeromonas spp, Edwardsella spp e Praxisella, certo? São bactérias muito comuns na piscicultura, está sendo um bom desafio na, na, na piscicultura comercial nacional, certo? E a gram-positivos, como Lactobacillus gravier e Streptococcus. Hoje, em questão, vou estar focando principalmente na Streptococcus, e devido ao seu impacto que faz a piscicultura. Então, os fatores de infecção, né, são as altas densidades. Então, o animal acaba tendo um estresse maior com altas densidades, mais matéria orgânica, mais devido ao dejeto e ração. Então, o animal acaba tendo, além de sua defesa imunológica, uma defesa imunológica menor devido ao estresse, baixa qualidade ali no meio. Já adiantando, né, eu acabei falando dos parâmetros físico-químicos, que é a qualidade da água, mas o oxigênio dissolvido, a amônia, a temperatura, então essas mudanças bruscas desses parâmetros podem causar baixa do sistema imunológico, causando estresse, assim favorecendo fatores de infecção e contagiando essas bactérias, certo? E excesso de matéria orgânica, que há maior incidência de parasitas. Vou estar citando mais basicamente os parasitas que podem favorecer, são incidentes, né, desse acúmulo de matéria orgânica. Através dos parasitas, a destruição da defesa física, ou seja, dá uma destruição da primeira camada, que seja a pele, o epitélio, ali sendo uma infecção secundária através de bactéria. Então, muita bactéria oportunista, e através de ataques parasitários feito no hospedeiro, acaba havendo contágio de alguma bactéria, de alguma enfermidade, através dessa primeira lesão feita pelo parasita. Tá? Falando parasitas, então, os mais comuns são a monogênia, os ciliados, como o Ictio e os tricodíneos, né? Temos o Psinodínio, pilulari, Acantocéfalos, que é o Acantocefaloides, que é muito comum em tambaqui, alguns peixes redondos aí, está sendo um grande desafio para a piscicultura. A lerna, com protozoário, a perulerna, que também eu entendo que é um protozoário também que ataque epitélio, e a crustáceo copépodos, o pilodiário. Tá? Então, isso são todos parasitas importantíssimos que podem fazer alguma lesão ao peixe e pode favorecer a infecção bacteriana. Chegando nossa estrela da noite, né, nosso grande assunto aí, que é Streptococcus. A Streptococcus, na piscicultura, as três principais espécies são a Disgalacti, a Agalactia e a Inaia. A Galactia e a Disgalactia são as mais comuns, e a Galactia é uma das mais conhecidas, assim, devido ao seu grande impacto na piscicultura, certo? Bactérias, então, a bactéria gram-positiva, que pode agir de maneira não oportunista, invadindo o tecido intacto, certo? Então, não necessariamente precisa de uma lesão, tá? Mas, entende-se, se ela não precisa de uma lesão propriamente dita, então, ela pode atingir em brânquias, como está falando em parênteses aí, e entenda-se também que, se caso tiver alguma lesão, acho que acaba sendo favorecendo, apesar que não seja oportunista, mas é um porte de entrada para ela e para outras diversas outras bactérias, tá? Então, é uma bactéria de fácil contágio, né, propriamente dito. Alguns sinais clínicos. Então, exoftalmia, o olho acaba se projetando à frente devido à sua carga bacteriana, né, no cérebro. É um órgão que é de isolamento, ou seja, onde eu vou estar fazendo o isolamento dessa bactéria para futuro diagnóstico? No cérebro. Tá? Então, eu vou estar dando uma adiantada agora, porque eu vou ter que pegar um animal que está quase morrendo,
moribundo, basicamente, para estar coletando, através do cérebro desse animal, o meio para fazer um cultivo dessa bactéria. Então, para fazer o cultivo dessa bactéria, precisa estar utilizando o cérebro do animal. Nado errôneo, né? Deixa eu ver se na próxima imagem tem aqui. O nado errôneo. Então, o animal ele acaba nadando de cabeça para baixo, em círculos. Então, é um sinal característico de lesão neurológica em cérebro, tá? Então, acaba atacando seu sistema encefálico, seu sistema nervoso. Nódulos presos no filé. Uma imagem aqui não está com uma resolução muito boa, mas está para ver muito bem essa lesão característica, né, da Streptococcus. E nisso é condenação de carcaça. Então, acaba havendo um prejuízo, né, após o produtor ter gasto com a produção, né, uma ração adequada, talvez algumas coisas além do cultivo, né, que todo produtor acaba gastando bastante para ter um filé de qualidade para ser vendido, acaba perdendo todo o seu investimento e tempo através dessa enfermidade. Lesão característica em epitélio, né, bem interessante. Ela às vezes pode começar até no meio da região abdominal do peixe, a região de filé, né? Aqui, ó, a questão do filé. E opacidade córnea, tá? Exoftalmia e opacidade córnea. Então, são lesões bem características em Streptococcus. O grupo, né, o grupo B da Streptococcus é responsável pela meningite neonato em humanos. Então, ela acaba sendo uma zoonose, já adiantando que é zoonóticas, então pode causar problemas na saúde humana, então de extrema periculosidade, tá? Além de na produção de peixe, também para a saúde humana. Então, os sorotipos identificados em peixe são tipo 1, tipo 2, o tipo 2B e o 3, e antígeno capsular, certo? Temperatura do crescimento é próxima do ser humano, tá? Então, tipo assim, ela consegue proliferar muito bem na temperatura corpórea nossa. Em geral, a estreptococose costuma acometer os animais em temperatura mais elevada, entretanto, não é via de regra, certo? Então, essa bactéria, ela de certa forma, ela consegue infectar muito bem e ela não segue alguns certos padrões, né? Então, ela não é oportunista, ela não depende, não é via de regra, depende somente da temperatura. Então, tipo, é uma bactéria bem fácil de se contrair. E como que eu devo fazer esse diagnóstico? Então, após pegar esse peixe praticamente recém-morto, moribundo, no colo, faça uma coleta, né? Como se fosse o Streptococcus, estaria coletando a base do cérebro, né? Fazer o cultivo dessa bactéria por meio de cultura própria. Passa o tempo e a temperatura de cultivo específico, tudo certinho, né? Para fazer uma proliferação e o cultivo dessa bactéria, de acordo ao meio dela, né? Ao meio de proliferar ela, né? Em seguida, com a isolação dessas colônias, tá? E em seguida, posso fazer a morfologia da colônia, se conseguir, posso tentar fazer uma identificação através da sua morfologia, e também posso fazer a criopreservação para depois fazer umas análises posteriores, tá? Posso fazer testes de Gram para identificação de morfologia dos indivíduos, em unidade formador de colônia. Então, muitas vezes o pessoal pode estar estando identificar a bactéria através da sua morfologia. Tá? Prosseguindo, após essas colônias estarem puras, né, se eu conseguir isolar essa bactéria está pura, essa Streptococcus, confirmar em espécie, então, ou seja, eu posso estar sabendo qual espécie de Streptococcus, tá? Então, tem algumas técnicas bioquímicas de obter através de meio enzimático. Posso fazer o PCR, né? Reação em cadeia polimerase, tá?
além de outras análises complementares. Tá? Antibiograma, né, que aqui temos nessa imagem bastante interessante, sobre a formação desse halo através de algumas moléculas de antibiótico que a gente pode estar demonstrando alguma sensibilidade. Tá? Formulação de vacinas autógenas. No final da apresentação, vou estar explicando um pouquinho melhor delas. É um meio de eu posso estar fazendo, coletando essas cepas para fazer um certo tipo de vacina. Se novo registro, fazer o postulado de Koch, que é um teste posterior de aditivos sanitários, tá bom? Tratamento e prevenção. Eu poderia estar muito bem ter citado os antibióticos, lógico, o pessoal utiliza antibióticos para prevenção, mas hoje, para a piscicultura comercial nacional, só é liberado duas moléculas, que até o momento são oxitetraciclina e fluorofelicol. Há outras moléculas, mas essas são as principais mais utilizadas e liberadas nacionalmente. Tá? Então, o meio que posso estar substituindo esses antibióticos, talvez favorecendo a utilização de probióticos, né, que são cepas que favorecem o trato gastrointestinal, assim favorecendo a absorção de nutrientes, melhorando a defesa imunológica. Prebióticos, né, que seriam um substrato aos probióticos, óleos essenciais de diversas plantas, né, como citronela, melaleuca e demais coisas. Com isso, né, desacelera a promoção de a resistência antimicrobiana, ou seja, muitos antibióticos, né, muitos medicamentos têm uma resistência já contra esses patógenos, porque eles estão muito fáceis de pegar uma resistência, e além que muitos deles eu não acabo prejudicando talvez ao ambiente, tá bom? Troca de vetores contendo genes de resistência, ou seja, quando a maior utilização são de antibiótico, algo assim, desses antimicrobianos, acaba tendo uma resistência maior dessas bactérias e risco para o humano, porque de uma certa forma, já que ela pode ser uma zoonose e ela sendo resistente a certo tipo de moléculas de antibiótico, então acaba limitando o tratamento e a cura dessa doença. Tá? Profilaxia. Aqui, uma vacina comercial bastante conhecida, a Aquavac, tá? A imagem não está com uma resolução muito boa, mas está para ver muito bem o nome. Essa aí é utilizada na fase que está saindo da levinagem juvenil para a levinagem pode recriar engorda ou para fazer a vacinação e já pôr direto ao tanque escavado, tanque rede, tá? Então, dependendo do peso e idade, já faz essa vacinação. E uma curiosidade, né, que eu já falei anteriormente, é vacinas autógenas. Ela é específica àquela propriedade. Como assim específica àquela propriedade? Eu posso estar fazendo o seguinte, eu indo com uma equipe, com profissionais, para estar pegando alguns animais que morreram, alguns animais moribundos na propriedade, isolar essa bactéria e vai ser essa vacina autógena, ou seja, uma vacina em cima, basicamente, na base dessas bactérias coletadas, tá? Então, tipo, acaba aqui favorecendo bastante o sistema imunológico animal, acaba especificando a bactéria a ser defendida e é aquela que está no ambiente onde cultivo daquela propriedade, tá? Questão de biossegurança, são válidas por 2 anos, então a cada 2 anos eu vou ter que estar trocando e fazendo, porque as bactérias acabam tendo uma modificação, sempre acaba havendo uma modificação genética, devido ao ambiente ou à espécie que está sendo ali infectada ou está exposta. Direcionamento para a produção, ou seja, eu direciono todo o meu serviço, aquele trabalho daquela vacina para a produção. Então acaba sendo bastante efetivo e aplicável em peixes, né, nativos. Então, tipo, apesar que não está sendo muito aplicado hoje, ainda tem-se que é uma solução para alguns peixes nativos, apesar que ainda o pacote tecnológico não está tão desenvolvido.
mas isso é oportunidade para próximas pesquisas e próximos estudos, tá bom? E muito obrigado. Espero que tenham gostado. Para mais dúvidas, pode estar perguntando, fique à vontade. Afonso, muito boa a explanação que você fez sobre Streptococcus, tá? Afonso, também quando você vai comprar, né, seria interessante você fazer tipo uma investigação do, né, do local que você está comprando os alevinos, né, porque às vezes vem de lá, né, essa carga bacteriana pode vir com algum problema já, esses alevinos de lá, Sim, pode sim, pode sim. Tipo assim, o certo é sempre estar comprando, né, esses alevinos, esses animais de locais de segurança. Tem uma segurança maior, tem uma certificação, algo assim. A Streptococcus, como eu já falei anteriormente, sim, e outras bactérias, elas vêm através de matéria orgânica, através de um meio de cultivo não adequado, um animal não muito bem nutrido, um animal que está passando por estresse. Então, isso são fatores que favorecem a proliferação desses Streptococcus, né, dessa bactéria. Mas pode acontecer sim. Um meio de melhorar, de pegar com esses animais, vamos supor, a vacinação. Né? Se eu faço a levinagem, faço o cultivo desse animal direito, então, quando eu vou fazer a engorda dele, eu faço a vacinação. Então, a melhor forma é a vacinação, apesar que as vacinas comerciais hoje não estão sendo não está sendo efetiva. Então, as bactérias hoje estão tendo muita resistência contra essas vacinas, tá? Então, normalmente, a Streptococcus acaba atacando o animal nessa fase mais adulta, tá? Então, mas é bom tá pegando de alguns locais de segurança e quando chegam os animais na sua propriedade, sempre tá fazendo alguns manejos interessantes, como uma quarentena, tacação na água, que favorece a queda de alguns parasitas, né? Então, alguns manejos que são simples, mas são essenciais, tá? Ajuda bastante seus peixes. que é difícil, né? Você fazer uma compra, como você falou, você tem um gasto para produzir, né? E na hora que você, às vezes, está quase lá no final, essa bactéria cai na sua criação e acaba dizimando, às vezes, uma parte dela, e você fica com um grande prejuízo, né? Sim, sim. Às vezes, né, o pessoal acaba falando assim, às vezes pensa comigo assim, a pessoa teve investimento de comprar um alevino, engordou esse alevino foi vacinado para essa doença, e ali, devido a alguns bons cuidados de produção, lá no final você vê aquela imagem, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Assim, a imagem daquele filé todo estragado, né? Com essa lesão, esses nódulos, né? Que vai ter que descartar totalmente o peixe, não tem como utilizar. Então você gastou dinheiro com ração, manejo e tempo, foi todo destacado no lixo. Né? É muito importante isso, né, Sim, Afonso? sim. Bom, Afonso, muito obrigado, tá? Nós do grupo agradecemos muito a sua disponibilidade, né? Uma grande pessoa, você deu o tempo aí conosco aí, né? Que isso, é o meu mínimo que eu posso estar fazendo aí, e querendo ou não, é sempre bom estar favorecendo o pessoal e também troca de experiências. Posso, se alguém quiser, às vezes, entrar em contato com você, tirar alguma dúvida, às vezes, quem sabe, né, contratar aí para estar manejando ou, né, Sim. você quer deixar um e-mail, alguma coisa assim que Posso deixar meu e-mail, posso deixar meu celular também, não tem problema nenhum. Tá? muito bom. Eu sempre, eu sempre tento ajudar o pessoal, tirando alguma dúvida, tiver, se tiver alguma dúvida
como que faz alguma coisa, ou quer se aprofundar um pouquinho mais, sempre tendo dar algum norte, com uma dica para a pessoa, e acaba que ajudando ali. Também eu acho que sempre vão estar passando informações para pessoas e as pessoas passando informações para a gente, então acaba enriquecendo todo mundo, né? Não, isso é importante, porque como você já trabalhou e está nesse ramo, né, fazendo mestrado Isso. agora, Aham. é uma pessoa que já tem uma experiência, né? Isso Sim. e Sim, vai ter eu, assim, um agregado, né? O produtor sempre quer alguém que já passou, que tem experiência, né? Para passar. então, na verdade, a gente sempre vai, sempre pensa assim, a gente sempre vê coisa nova todo dia, né? Então, a gente aprende, 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 e quanto mais você aprende, você vê que você não sabe nada. É um aprendizado, né? Não tem como, né? Nunca para. Exato. O Então, aprendizado nunca para. qualquer coisa que quiser dar, falar o e-mail, deixar. Ah, sim. Falo sim. Afonso, né, com dois F, ponto Gama, Gama, tá? Arroba unesp.br, certo? Legal. Tá ótimo. Muito grato por tudo, tá? Um abração. Imagina, que isso, um grande abraço aí. Precisando, estamos à disposição aqui, tá bom? Falou. Falou. Até a próxima, Afonso. Valeu.